Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Você que está de pé, pode ficar de pé. Nós vamos abrir em Números. Deixei uma folhinha lá para o pessoal, com as leituras que eu vou fazer. Tá aí, deixei aí, tá, Paulo? Antes de você chegar, eu deixei aí. Se você conseguir achar. Números 11, versículos 1 ao 6. Minha palavra, o meu subtítulo é As Murmurações dos Israelitas. Diz assim a palavra do Senhor. Só um pouquinho, diminui só um pouquinho. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe o quê? A ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão precioso em nossas vidas. Esse é o dia que tu nos deste, um dia especial, o dia do Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Já falamos contigo. Fala conosco agora, Senhor. Fala aos nossos corações. Tu conheces a necessidade de cada um aqui. Tu conheces os desvios de coração e pensamentos de cada um de nós. Vem hoje falar através do teu servo, Senhor. Usa, que teu Espírito unja cada palavra que sai dessa boca e abra o coração daqueles que precisam ouvir, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ficar assim, mas está bem baixinho, mas pode ficar assim, não tem problema. Glória a Deus. Quem estava aqui semana passada? Semana passada nós fizemos uma ceia e diante de Deus, nós falamos para Deus assim: sonda o meu coração. Quem estava aqui? Sonda, Senhor, os nossos corações, os nossos pensamentos. Vê se há em nós caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos. E durante essa semana eu tive a oportunidade e eu pedi para que Deus revelasse durante essa semana para cada um aquilo que a gente não está enxergando, que está nos desviando das bênçãos de Deus. E Deus me deixou. Eu fiz isso. Eu reclamei durante essa semana. E Deus me falou: ingratidão. Eu não quero ingratidão. Eu quero gratidão. A minha igreja, se quiser ver tudo aquilo que eu tenho a dar, precisa aprender a sair desse estado de ingratidão, de murmuração, e aprender a trilhar e cultivar um coração grato, até chegar a um louvor sincero e ações de graças diante ao Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos, não no fim do culto, mas no início do culto. Fecha e reflete. Como você tem reagido diante das adversidades, das frustrações? Como eu essa semana, talvez você tenha usado até de um hábito
de murmurar e de reclamar toda vez que uma adversidade vem diante de você. Toda vez que há uma frustração nos teus planos. Deus hoje quer nos ensinar quão perigosa é a murmuração. Hoje Deus quer te alertar que, embora pareça inofensiva, não tem nada de inofensivo. Muito pelo contrário. Traz consequências graves e muito graves na sua vida. Tem muitos que estão rodando em vazio porque não têm vigiado. Não estão indo adiante, não conseguem obter uma vitória contra o inimigo. Não conseguem entrar na terra prometida, porque estão se tornando murmuradores. E hoje, Deus quer nos ajudar. Ele sabe que somos pó. Ele hoje nos alerta para que a gente possa hoje pedir perdão e decidir fazer essa escolha de, ao invés de murmurar, começar a agradecer a Deus. Mas como, pastor? Bom, eu vou precisar de 4 palestras. Essas 4. Eu interrompi a série de oração, porque Deus falou, a igreja precisa ser grata. As pessoas estão perdendo por não ter ação de graças. Eu vou precisar de 4. Hoje eu vou mostrar o estado da ingratidão e da murmuração, o quão grave é para as nossas vidas e como Deus enxerga isso e que problemas isso acarreta no nosso meio. Amém? Então, o melhor exemplo disso, é o povo de Israel no deserto. O povo de Israel eles estavam como escravos, centenas de anos, e aí começaram a clamaram a Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus ouviu a oração e enviou um libertador. Quem era o libertador? Moisés. Moisés teve um encontro maravilhoso com Deus. Deus se revelou, disse: Moisés, eu vou te enviar lá, eu vou ganhar tempo aqui, vocês conhecem a história. E ele foi lá diante de Faraó: livra o meu povo para adorar a Deus. E ele disse: não, e 10 pragas vêm, até que realmente na última praga, Faraó, forçado já, permite que o povo vá. O povo vai marchando à frente, mas depois de algum tempo o Faraó se arrepende e coloca o exército egípcio atrás do povo, não é isso? E lá você pode ler em Êxodo desde 14 a perseguição, Êxodo 14, não precisa abrir, e há uma cena muito linda em que o povo está à frente, Deus está dirigindo aquele povo, e eles ficam diante do Mar Vermelho e ficam cercados por trás pelo exército inimigo. E nesse momento, parece que não tem saída mais para aquele povo maravilhoso. Quantas vezes na tua vida você sentiu que parecia que não tinha mais saída aqui? É nessa hora que Deus vai fazer o milagre. É nessa hora que Deus quer fazer o milagre. E aí o povo ficou muito aflito, mas aí Moisés levantou uma oração em silêncio a Deus, e Deus falou com Moisés: Moisés, por que está falando comigo? Está na hora de você agir, está na hora de você exercer a sua autoridade que eu já te dei. E Moisés é um homem que não murmura, e um homem que não murmura, uma mulher que não murmura, tem condições de exercer a autoridade. E ele então exerce a autoridade, e o Mar Vermelho se abre, e aquele povo passa de forma maravilhosa.
um milagre grandioso, visto por cada um deles. Eles chegam no outro lado, em Êxodo 15, você vê a festa que Miriam fez. A Miriam pegou o tamborim e começou a tocar, e as mulheres começaram a louvar, começaram a adorar. Que alegria eles tiveram, não é para menos. Quem já passou por um mar vermelho, quem já recebeu uma resposta impossível de Deus, sabe do que eu estou falando. A gente se alegra, a gente pula, a gente dança, a gente diz: eu serei de Deus para todo e sempre, ninguém mais vai me derrotar, e etc, etc. Mas depois dessa alegria maravilhosa diante de um milagre marcante, de um Deus do impossível, 3 dias depois se passam. 3 dias depois apenas foram suficientes. Eles começam a diminuir a água, começa a faltar água entre eles no deserto, e eles procuram água. E vem lá adiante um lugar onde havia água, e eles se alegraram e saíram correndo até a água. Estavam com sede, e na hora que eles pegaram a água para beber, viram que a água era o quê? Amarga. E quando viram que a água era amarga, diz a palavra do Senhor em Êxodo 15, 24, diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Veja, 3 dias foram suficientes de levar ao êxtase espiritual, a uma alegria, um milagre maravilhoso, a uma murmuração na primeira adversidade que eles tiveram. Isso somos nós. Esses somos nós. Há uma tendência na nossa natureza de agir dessa forma. Diante de uma adversidade, murmuramos: que havemos de beber? E Moisés, que é um homem que já tem mente renovada, ao invés de murmurar, ele vai diante de Deus. Quando vier adversidade, não murmura, vá para diante de Deus. Ele falou com Deus, Deus disse: pega aí um galho, joga na água, que a água vai ficar boa para beber. E ele joga, a água se transforma, eles bebem, e mais uma vez vem um milagre. E mais uma vez glorificam a Deus. Mas dias depois, no 16, eles começam a ter fome. Eles começam a ter fome, e diz assim, no 2, toda a congregação dos filhos de Israel, o que fizeram? Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram, não só murmuraram, disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Meu Deus, não conseguem enxergar que Deus está na frente da vida deles, não conseguem enxergar que Deus está cumprindo uma promessa que foi dada àquele povo, não conseguem enxergar que Deus está dirigindo aquele povo para a terra prometida. Às vezes eu não consigo enxergar, Deus está me dirigindo, Deus está falando, Deus está querendo cumprir as promessas na minha vida, e eu não consigo enxergar. Há um momento de adversidade, eu começo a explodir, eu começo a murmurar, eu começo a ter saudade do Egito, eu começo a ter saudade do tempo que eu vivia escravo lá no Egito, e começo a murmurar e dizer para Deus: era melhor lá do que aqui. Eu não sou o único que passei por isso. O povo de Israel não é o único que passou por isso. E por isso Deus hoje está nos falando. Hoje Deus está nos sacudindo. Deus falou: eu quero fazer tudo novo, e o tudo novo de Deus começa num coração novo, no meu coração, no teu coração, que vai partir e vai sair de murmurador para um homem cheio de ação de graças. E o Deus fala então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o vosso pão sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. E Deus mandou o maná. Outro grande milagre. Mais um milagre na vida deles. Todo dia eles iam lá de manhã colher o maná, e eles colhiam uma porção exata para cada um. O pão nosso de cada dia
não faltava para aqueles que estavam no deserto. Eles olharam antes e disseram: como que nós vamos comer nesse deserto? É impossível a provisão de Deus nesse deserto. Mas Deus deu uma provisão que eles jamais esperariam. Como? Eles nunca tinham visto aquilo, a ponto de, no versículo 15 do capítulo 16, vindo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Quando eles viram aquelas coisinhas no chão, eles perguntaram: o que é isso? E aí a resposta é: provisão. Esta é a provisão de Deus. Deus quer preparar você para chegar ao ponto de se surpreender quando chegar a provisão dele, para quando chegar a resposta dele na tua vida, você vai perguntar: o que é isso? E aí você vai lembrar dessa palavra de hoje. Isso é a provisão de Deus, a provisão sobrenatural de Deus, o Deus do impossível, que não larga seu povo no deserto, que não te larga no momento difícil que você está passando, o Deus que não falha, o Deus do milagre, o Deus que dirige no deserto. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que essa igreja está sendo chamada para servir, para engrandecer, para glorificar. Aleluia! Mesmo no meio do deserto, nós vamos aprender, nós vamos ver a mão do Senhor operando nas nossas vidas. Quando se levantar a adversidade, meu amigo, engole seco, não deixa que saia a murmuração, que o inimigo espera que você dê. Engole, conta até 10, olha para Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Não deixará os meus pés. Eles viram outros milagres, mas o padrão de comportamento, o hábito deles, o estilo de vida deles, vindo lá do Egito, de murmuração e queixa, não mudava. A cada milagre se alegravam, mas a cada nova dificuldade murmuravam. E não murmuravam assim: poxa, ó dia, ó azar. Mais do que isso, iam contra Moisés, iam contra Deus, iam dizendo: melhor seria se ficássemos lá. E eles continuam, e eu vou pular muito até chegar onde nós lemos. Eles continuam meses. Moisés sobe no Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas, Moisés recebe as instruções para fazer os tabernáculos. Eles fazem o tabernáculo, eles fazem o tabernáculo de Deus, fazem tudo, levantam o tabernáculo. Estou ganhando tempo, né? Isso tudo aí demorou. Levanta o tabernáculo. No primeiro dia da inauguração, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. E depois disso, Deus disse: agora vamos rumo para a terra prometida, que vocês que eram um bando, no bom sentido, uma multidão de escravos, agora vocês são uma nação. Vocês já têm uma lei, vocês já têm uma constituição, vocês já têm um Deus a quem servir. Vamos marchar. E Deus deu a eles a ordem como eles deveriam marchar. E Deus sempre colocava nuvem na frente, no deserto, colocava nuvem de manhã, guiando aquele povo para chegar até a terra prometida. Eles não tinham Google Maps, eles não tinham Waze, como é que é? Waze, né? O Waze. Eles não tinham nada, eles tinham apenas a Deus. Eles não conheciam aquele lugar, e Deus dirigia aqueles, e Deus estava dirigindo eles para a promessa. Deus estava dirigindo eles para cumprir a promessa na vida deles, a promessa maravilhosa, aquilo maior que Deus tinha guardado para cada um deles.
Meu irmão, eu sinto no meu coração, nesse momento de deserto que nós estamos passando, de dificuldade que nós estamos passando, que Deus está querendo nos dirigir, não como uma nuvem, mas Ele nos deu a palavra dEle, o Espírito Santo dEle. Ele está nos dirigindo para que a promessa se cumpra, para que as promessas se cumpram. Ele não quer que a gente morra no deserto, Ele quer que a gente entre na terra prometida, que a promessa se cumpra nas nossas vidas. Aleluias! Mas é necessário que esse padrão de murmuração, de queixa, de ingratidão caia por terra. Veja, então depois que ele já montou aquilo tudo, já estão marchando, já estão quase chegando à beira da terra prometida, mais uma murmuração, capítulo 11, foi o que eu li. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos, aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe o quê? 11:1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse, da semana passada, Salmo 139, o Senhor está em todos os lugares, tudo vê, tudo ouve. Quando você estiver falando a besteira que às vezes nós falamos, lembre-se que Deus está ouvindo. E Deus já não aguentava mais aquele povo, porque não foi uma... Às vezes você... Não estou falando de às vezes você murmurar. Estou falando de um hábito de murmurar. Eles já tinham esse hábito de murmurar. E Deus, mesmo mostrando os milagres, já não aguentava mais. E mais uma vez, e Deus se ira. Você quer ver Deus se irar? É você ter o hábito de murmurar. É Ele te abençoar e você não reconhecer. É você continuar ingrato. Quando você abrir a boca para murmurar, lembre-se que tem um ouvido bem grande, bem perto da tua boca. É um ouvido sobrenatural que leva tudo que você está falando direto no trono de Deus. E aí veio o fogo. A resposta de Deus, eu não aprovo isso. Eu não aguento essa murmuração. Até quando vão murmurar? Eu quero levar eles para a terra prometida. Eles vão ter que derrotar inimigos lá. Toda vez que eles veem um inimigo, eles vão ficar murmurando. Eles não vão vencer o inimigo. E Deus já está assim. Veja como eles conseguem. Aí, de novo, vai a Moisés. E Moisés clama. E Deus vem, o fogo se apaga. Mas olha o versículo 4, que coisa chocante. E o populacho, um grupo deles, que estava no meio deles, veio a ter um quê? Como se não bastasse a murmuração, veio a cobiça. Ter um grande desejo das comidas dos egípcios. Olha, agora eles ficaram com saudade do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Enjoaram do maná. O maná que foi motivo de alegria, agora é motivo de desprezo. Desvalorizam o que tem. Desvalorizam a provisão de Deus. Será que eu também faço isso? Será que a cruz não fica banalizada de vez em quando na minha vida? Será que o pão do céu, o maná, que desceu para eles lá como físico, o pão do céu, o próprio Jesus Cristo que desceu para cá, que veio esse mundo, o pão da vida, aquele que comer desse pão jamais terá fome, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Será que eu já não banalizei demais essa cruz? Será que eu ainda estou valorizando a cruz como no mesmo dia em que eu me rendi a Cristo e vi que realmente Ele mudou totalmente a minha vida? Eles desvalorizaram. Eles queriam comer, diz aqui, pepino, melão, alho e cebola. Poxa, ainda se fosse um pudim de leite, um milkshake, eu até entenderia, irmão, mas estou brincando, jamais.
pepino, melão, e ele diz assim, comíamos de graça. Uau! Comia de graça, chibatada todo dia, de manhã até a noite, e o cara começa a dizer que comia de graça. A murmuração começa a desvirtuar totalmente os nossos pensamentos, desordenar, a gente perde a noção de valores, porque há algo bom, há algo que parece bom, parece um alívio, como nós murmuramos, diante de uma adversidade. Mas murmuração é um alívio temporário. Só murmurar não adianta nada, pelo contrário, as coisas pioram. Porque realmente é um alívio. É como se uma energia negativa fosse jogada para fora. Verdade. Só que essa energia negativa corrompe, contamina quem está ouvindo. Você já morou ou ficou perto por muito tempo de uma pessoa que só sabe murmurar? Você fica mal, porque aquilo que foi jogado, na verdade está entrando nos teus ouvidos e entrando na tua alma. Você prejudica quem ouve. 2, você ouve. Não só os outros ouvem, você também está ouvindo. E a energia negativa que parece que foi para fora, vai voltar para dentro de você, e você fica que nem eles, num ciclo cada vez mais um murmurador. Pior, sobe para Deus, e Deus ouve essa tua murmuração e não se agrada com ela. Versículo 9, agora porém, ou seja, eu queria era pepino, agora porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Me perdoa, Senhor, eu vou ter que falar isso aqui. Como se estivessem dizendo assim, agora nós só temos essa porcaria que Deus nos deu. Quantos de nós desvalorizam aquilo que Deus tem nos dado? Olhamos para o pepino que nós já não temos e não enxergamos o maná que Deus colocou nas nossas mãos. Valorizamos aquilo que nós não temos, aquilo que ainda não temos, e desvalorizamos aquilo que Deus já nos deu. Esse é o hábito que Deus reprova. Esse é o hábito que impede Deus de te levar em lugares maiores do que você está. Jamais desvalorize o que você deu, o que Deus te deu. A nossa carne tem essa tendência. Coloca um guarda na tua boca quando começar a murmurar. Começa a olhar, não para a adversidade, mas para o Deus em que tu podes confiar. Creia que Ele é grande. Creia que Ele é suficiente para vencer essa adversidade. E comece a agradecer pelo que Ele já te deu. Creia que a provisão de Deus virá. Valorize o que você já tem. Agradece pelo que você já tem. E, se possível, comece a agradecer aquela vitória que Ele vai te dar. A história continua.
lá no Números 14, chegaram perto da terra prometida, mandaram os espiões, vieram 2 grupos, 10, dizendo: uau, a terra era exatamente o que Deus falou, mas tem tanto gigante lá que eu estou com medo, não é? E os outros 2, que eram Josué e Caleb, fizeram um relatório positivo. O povo, quando ouviu os 2 relatórios, 14, 1 e 2, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. 2, de novo, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação. Esse é o padrão que toma conta daquele que não vigia com aquilo que sai de sua boca. O maná, aqui Deus desiste. Aqui Deus diz: chega. Dei muitas chances. Ele fala que são 10 vezes. Que ele tentou e o povo sempre reagiu errado. Ele tenta e o povo reagiu errado. Aí Deus diz: olha, essa geração não vai entrar na terra prometida, Moisés. Essa geração vai ficar rodando no deserto. A murmuração é uma das 5 marcas do deserto. Nenhum murmurador, como hábito, como estilo de vida, pode entrar na terra prometida, pode desfrutar a promessa que Deus tem para ele, a promessa maior que Deus tem para ele aqui na terra. Aquele que tem como estilo de vida a ingratidão e a murmuração, não vai desfrutar nem mesmo de vitórias que poderia ganhar diante do inimigo. Mesmo que você busque, mesmo que você suba um monte, se você continuar com esse coraçãozinho como está, Deus vai olhar para você, vai te dar grandes oportunidades como a de hoje, de mudar, porque Ele não quer que você fique rodando nesse deserto, Ele quer que você entre lá. Mas aonde Ele quer te colocar, aonde Ele precisa que a igreja vá, você vai encontrar inimigos. E você vai ter que tirar o inimigo, vencer o inimigo e entrar na terra. Tomar posse da terra. Tomar posse da vitória que Deus já deu. Só que você, se continuar assim, quando vê os muralhas de Jericó, como é que a gente vai entrar aí? Volta para casa de novo. E Deus fala: esse pessoal não entra. Mas aí vamos ter uma nova geração. A nova geração vai entrar. A minha pergunta é: em que geração você está? Na que vai ficar rodando no deserto ou que vai entrar? Ou que vai buscar as promessas que Deus tem para nós? Quem crê que Deus tem grandes promessas para nós? Aleluia! Então, o nome da palestra de hoje é: cuidado com a murmuração. Vende caro. Alguns que são radicais e dizem: a murmuração é a adoração a Satanás. Porque quando você murmura, você está se queixando de Deus, que é soberano. E é isso que Satanás quer com o homem. Porque ele que adorava a Deus, e Deus fez um homem para adorar a Deus. E aí Satanás fica impedindo o plano de Deus na tua vida, que é adorar a Deus. Então ele fica criando essas coisas, para que você se queixe de Deus, e não o adore em espírito e em verdade. E Paulo sabe disso. E Paulo deixa em 1 Coríntios 10. Esse aviso maravilhoso. 1 Coríntios 10. Ele diz assim: olha, isso que foi escrito lá sobre o povo de Israel no deserto, foi escrito e deixado na Bíblia como exemplo para cada um de nós, nos dias de hoje, para que a gente não caia na mesma armadilha que eles caíram. Por quê?
10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e passaram pelo mar. Abriu o mar vermelho. Eles passaram. A nuvem dirigiu, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem era a pedra? A pedra era Cristo, eles andavam com o próprio Senhor. Entretanto, apesar de todos esses milagres, apesar de ver todos esses milagres, apesar de ir na igreja, apesar de ver Deus operando na igreja, apesar de ver gente sendo abençoada na igreja, entretanto, porém, todavia, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E por que, Paulo? E Paulo aponta 5 coisas. A primeira é cobiça, é aquele negócio. Ao invés de estar contente com o que eu tenho, eu estou descontente porque eu ainda não tenho. Paulo disse em 1 Timóteo, não precisa botar aí não, 1 Timóteo capítulo 6, ele disse, se nós tivermos o que comer, o que beber e o que vestir, nós devemos viver contentes. Contentes. Se temos o mínimo para a sobrevivência, devemos viver contentes e não nos abater com aquilo que nós queremos e ainda não temos. A cobiça, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E ele diz aqui, idólatras, que hoje eu não tenho tempo de falar, imoralidade no 8, no 9 eles colocaram o povo, o Senhor à prova várias vezes, e no versículo 10 é o que eu estou falando hoje. E eles murmuraram, nem murmureis, você não pode murmurar com aqueles, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não basta participar da igreja, não basta participar de uma grande congregação ou de uma pequena congregação. Isso é necessário, mas não é suficiente. Deus tem coisas que está querendo de nós, porque Ele não quer que eu fique no deserto, Ele quer que eu entre na terra prometida. E Paulo diz, cuidado com a murmuração. E eu digo, cuidado com a murmuração. A murmuração é a marca do deserto. Você que está, por exemplo, não só numa adversidade, quando você quer uma resposta de oração. Às vezes a gente ora. Uma vez eu orei para uma menina, que ela tinha uma coisa assim, eu não sei que doença é aquela. Um negócio assim, bem, eu e Maria estávamos orando, um negócio assim, ó, que ficou bem grande. Sabe, uma jovem. Menina bonita, mas com aquilo. E nós oramos. E nós comandamos, ser curada em nome de Jesus. Mas na hora nada aconteceu. Aí Deus falou assim, fala com ela, para tomar cuidado com o que ela vai falar a partir de hoje. E eu aí falei, minha irmã, nós já oramos. Deus já ouviu a nossa oração. Nós oramos com fé. Deus vai responder. Mas não sei quando Ele vai responder. Até lá, cuida da tua boca. Não atrapalha o que Deus quer fazer. Não murmura. E a menina e a mãe que estava junto, ouviram. Uma semana depois, aquela menina foi curada para a glória do Senhor. Você está no teu desafio. Você levanta a oração. Nem sempre a oração é respondida imediatamente. Tem um período de tempo que Deus está nos provando. Você tem fé? Tenho! Deus ouviu a minha oração. Deus sempre ouve a oração. Deus sempre ouve a oração. Muitas coisas já foram ligadas no reino do Espírito. Mas há um delay, um tempo
necessário para que venha aqui ao mundo material, ao mundo visível. Esse período de espera é o tempo fundamental para você sacramentar a tua vitória. Você sacramenta a tua vitória com louvores e ações de graça ao Senhor no período de espera. Pastor, que negócio é esse de período de espera? Vai ler Daniel 10. Deus já tinha ouvido a oração dele, certo? Ele estava em jejum e oração durante quantos dias? 21 dias. O anjo veio para ele, ó, o negócio ficou feio. Desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido a oração, e eu, como mensageiro de Deus, desci para te entregar a resposta. Mas tinha potestades de ar aqui, que foi necessário pedir reforço. Foi necessário que Miguel viesse aqui me ajudar, para que a resposta chegasse na tua mão. Então, há um reino invisível, há uma batalha espiritual, que está clara, que hoje eu não vou falar, mas está clara nas palavras do Senhor. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Deus quer nos abençoar. Há uma oposição, ainda há uma oposição. No fim dos tempos não haverá mais oposição nenhuma, porque o Senhor vai colocar todos eles debaixo dos seus pés. Acabou, eles vão lá para o lago do fogo, e aí estaremos para com o Senhor juntos para sempre. E aí não haverá delay, aí não haverá sofrimento, aí só não haverá lágrimas, aí haverá apenas louvor, adoração, júbilo, alegria diante do Senhor, e todos nós vamos gritar: santo, 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 santo é o Senhor, e viveremos com Ele para sempre, e não mais teremos que lutar com essa carne, com essa natureza pecaminosa, que cada vez mais se inclina contra Deus. Nós somos de Deus, nós fomos comprados por Deus. Valorize aquilo que Deus te deu, valorize aquilo que Deus fez por você, não abra mão disso jamais, valorize o que você tem. Isso vai definir a queda de braço, ou você alonga a tua resposta, a resposta é cada vez mais retardada, ou você apressa a tua resposta, com louvores, com agradecimento. A adversidade vai vir, no mundo tereis aflições. A questão não é essa, a questão é, qual é a sua reação diante da adversidade? É claro que somos humanos, e às vezes sai, eu não estou falando disso, eu estou falando de estilo de vida, de atitude, de hábito, de murmurar. Creia na provisão de Deus. Creia na resposta de Deus à tua oração. Ele sempre nos ouve. Hoje, os anjos estão aqui olhando o que está acontecendo aqui. Oh, Jesus, os anjos do Senhor estão aqui. Sair desse estágio de ingratidão para a gratidão. Nós vamos ver mais 3 degraus. Hoje você viu o degrau 0, é o degrau que você deve evitar. O que Deus chama hoje você é assim: cuidado com a murmuração. Não murmure. Não deixe esse hábito entrar na tua vida. Tira esse hábito e comece a agradecer. Mas como? Bom, o como vai demorar 3 palestras, mas hoje eu já posso começar. Como? Olha para o Deus que você serve. Não tem adversidade que Ele não possa quebrar. Ele é o Deus dos milagres. Estamos cantando isso aqui agora, você tem cantado. Ele abre caminho no deserto, como abriu para aquele povo. Ele bota a nuvem na frente para dar direção. Creia. Creia que Ele está ouvindo a tua oração. Creia na resposta e na provisão de Deus que virá. Quem crê que vai vir a resposta? Quem crê que Deus está ouvindo? Quem crê que a vitória vai vir? Aleluia! Então, meus amados, começa a agradecer até por aquilo que vai vir. Mas antes,
Faz o dever de casa. Valorize aquilo que Deus já te deu. Abre os teus olhos e começa a enxergar o que Deus já te deu. Pastor, eu não vejo nada de bom para que eu possa louvar. O primeiro degrau de louvor e agradecimento e gratidão o primeiro degrau. Agradecer pelas coisas boas que Deus já te deu. Agradecer pela provisão de Deus. Agradecer pelo pão do céu, pelo maná espiritual. Agradecer por Jesus Cristo. Agradecer pelo Espírito Santo de Deus. Agradecer pela palavra de Deus. Agradecer pelo perdão de Deus. Agradecer pelo sopro de vida de Deus. Agradecer porque você consegue andar e vir ouvi-lo. Agradecer porque você consegue ouvir a palavra de Deus. Agradecer porque você tem boca para exaltar esse Deus maravilhoso. Agradecer. Faz uma lista durante essa semana das coisas. Agradecer porque eu tenho uma família. Agradecer porque eu tenho um lugar para dormir. Agradecer porque eu tenho um trabalho. Agradecer pelo sopro de vida. Agradecer, aleluias. Agradecer por essa igreja. Agradecer pelos seus irmãos de igreja. Agradecer. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Apresenta diante de Deus suas petições e súplicas com ações de graças. E a paz, que excede todo entendimento, ela vai invadir o seu coração. Enquanto você espera a vitória, enquanto você espera a resposta de Deus, agradece pelas coisas boas que Ele já te deu. E não dá mole para murmuração. Não deixa virar um hábito. Você é humano que nem eu. Essa semana eu murmurei. E Deus é tão maravilhoso que me trouxe, na hora que eu murmurei, me trouxe a oração que eu fiz aqui. Senhor, sonda-me. E ele disse, olha, prega isso. Agora, no meio da adversidade que você está, você agora vai declarar que você serve a um Deus de milagres. Um Deus que, como é que é? Ele abre caminho no deserto. Comece agora a agradecer, a envergonhar o inimigo que está tentando te fazer murmurar. E faça aquilo que Deus está te pedindo hoje. Decide mudar. Olha, murmurar é uma escolha. Ok? É difícil, mas é uma escolha. Você tem uma escolha de não murmurar. Toda vez que vier, é igual o negócio da mulher bonita. Os homens que estão aí, a gente já ensinou. Passa uma mulher bonita. É claro que a carne faz assim. Aí você tem que dizer, opa, não. Quando você começar a murmurar, você vai lembrar, eu vou pedir agora, enquanto eles se preparam. Quem quer aqui deixar de murmurar? Claro que tem uns passando por grande dor, isso é depois. Depois a gente vai tratar disso. Estou falando dessa murmuração boba que a gente faz, né? Eu não aguento mais minha vida não é para nada, não sei o quê, não sei, é isso aí que eu estou falando. Senhor, eis o teu povo. Semana passada nós pedimos que tu sondasse os nossos corações e mostrasse aquilo que nós não estávamos enxergando, que nos tiravam do teu caminho. E tu mostraste, Senhor, a murmuração que às vezes sai da nossa boca. O teu povo ouviu, o teu povo quer mudar, o teu povo decide mudar pela fé, o teu povo te pede perdão nesse momento, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas palavras que saíram, Pai, palavras de ingratidão,
palavras que não reconhecem a tua provisão e o teu amor por nós. Hoje eu te peço que durante a semana eles possam ter uma experiência bem particular, bem pessoal com o teu Espírito Santo. Quando eles começarem a murmurar, Senhor, que tu tragas à memória de cada um deles essa oração de agora, Senhor, para que eles, Pai, caiam em si e se calem nesse momento, e que ao invés de murmurar para todo mundo ouvir, se for necessário, que eles possam ir para o seu quarto para falar contigo, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não há adversidade que tu não possas mudar, porque tu és o Deus de milagres, tu és o Deus que coloca nuvem, abre caminho no deserto, Senhor. Vamos louvar e vamos declarar que Ele é isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Restaura os corações. Oh, aleluia. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Você crê nesse Deus de milagres? Nesse Deus que ouve a tua oração? Nesse Deus que guerreia por ti? Nesse Deus que abre caminho onde não existe? Coloca a mão no teu coração, porque eu quero orar por você. Eu quero batalhar agora. Eu quero levar o teu pedido diante de Deus. Eu quero incluir aqui essa moça aqui pelo YouTube, pediram agora, Sofia não sei se é Bittencourt, uma menina de 17 anos, que está com leucemia. Quem crê que Deus pode? Quem crê? Eis uma adversidade, Senhor. Oh, Senhor, eis a adversidade do teu povo. Cada um, Senhor amado, com um desafio. Cada um com um gigante diante de si. Mas agora, Senhor, diante da autoridade que tu nos deste, reveste-nos com teu sangue, porque vamos entrar na tua presença, Senhor. Vamos te pedir e depois vamos, Senhor, guerrear por essas vidas, Senhor. Meu Pai, diga o teu pedido em voz baixa para o Senhor. Fala o tamanho desse gigante aí para ele. Diga quem é esse gigante. Eu quero a minha cura, eu quero a restauração, eu quero a provisão, eu preciso da provisão. Agora repete comigo. Meu Deus, em primeiro lugar, eu te agradeço pelo pão da vida,
por Jesus Cristo, que quebrou, que rasgou todo o impedimento que havia para entrar na tua presença. Agora, Senhor, com fé, coração sincero e reverência, eu entro na tua presença com a minha súplica, com a minha petição. Senhor, faz um milagre, responde agora. E Senhor, me ensina a não murmurar, a perseverar, com boca de louvor, com boca de gratidão, com coração grato. Senhor, começa a operar, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu não estou vendo, Tu estás operando, a Tua nuvem está dirigindo, o Teu Espírito Santo está dirigindo. Tu has de me dirigir, Tu estás dirigindo essa congregação, Tu estás dirigindo cada enfermo, Tu estás dirigindo cada um que está pedindo agora, em nome de Jesus Cristo. O poder do Senhor começa a ser derramado nessas vidas, o poder do Senhor começa a ser derramado em cada uma das famílias aqui representadas. Todas as cadeias agora começam a cair por terra, todo o impedimento das trevas, que os anjos do Senhor sejam liberados, que espadas venham com espadas desembainhadas. Vai desfazendo, Senhor, vai desfazendo tudo que foi feito contra essa casa, contra essa vida. Vai fazendo, Senhor, vai desfazendo essa enfermidade, venha da onde vier, porque pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Deus de poder, Deus de glória, começa agora a desfazer, desfaz em nome de Jesus, desfaz, responde. Alabaçara da labaxara da labalaiara da labai, ripalamanai, toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alabaia da labalaiara, adalaya da labaçara da labai. Eu coloco essa moça diante de Ti, Pai. Sofia, Senhor, essa jovem, tem misericórdia, alcança ela. Toca essa moça, Senhor amado. Faz um milagre que só Tu podes fazer. Nós declaramos pela fé que Sofia, Senhor, já foi curada pelas pisaduras do Senhor na cruz. Aleluias, eu declaro Sofia curada em nome de Jesus. Eu falo para essa moça, para essa família. Eu falo para cada um de vocês agora. Espera, louve e agradece. Espera, louve e agradece. Espera, louve e agradece. O Senhor ouviu. O Senhor é fiel. Diante da impossibilidade, cai maná dos céus. Diante da impossibilidade vem água da rocha. Diante da impossibilidade o mar vermelho se abre. Diante da impossibilidade o cego enxerga, o surdo ouve, o enfermo é curado, aquele que está em dor é consolado. Alabalabachais, aradarabachais. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, balabaçara da labaçais. Você guardou hoje? Cuidado com a murmuração. Creia na provisão de Deus que virá. Valorize a provisão que já veio. E agradece pelo que Ele já te deu. E se tiver fé, por aquilo que Ele já vai te dar, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou liberar a igreja e vou orar por eles. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Continua nos ensinando, Senhor, a ter um coração grato,
a engrandecer o teu nome em louvor e adoração. Continua moldando os nossos corações, Senhor, para serem gratos a Ti. Leva-nos agora aos nossos lares. Há uma menina jovem que está voltando para Deus. Ela está aqui hoje. Deus está dizendo que está se agradando de Ti. Te recebeu. Ouviu tua oração, teus pecados estão perdoados. É uma nova fase na tua vida. Pode se alegrar e ir em frente. Não deixe de vir. Não deixe. A fúria do inimigo era grande e ainda é. Mas hoje, com o teu passo de me buscar, diz o Senhor, a minha mão protetora está sobre ti. Leva-nos em segurança aos nossos lares. No nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abençoar um casal aqui que casou, mas a igreja está liberada. 1, 2, 3...